Google Maps não discrimina, registrando tudo, seja bom ou ruim, nas estradas e no espaço. Estamos sempre sendo vigiados. Caso acontece na Espanha no ano de 2023. Jorge Luiz Pérez Ochandarina era um cubano de 34 anos, que emigrou para a Espanha em janeiro de 2023. Apesar de não estar sozinho na mudança, estava com sua prima, Zara Godzer. Quando chegou, ele se estabeleceu em Soria e reencontrou um antigo conhecido cubano. Era uma mulher, e o interesse dele era romântico. Ela era conhecida pela vila como Alicia, mas talvez já tenha sido chamada de Susan. Alicia morava na vila de Tolhueco, próxima de Soria. A vila é muito pequena, com aproximadamente 56 habitantes. Um dos outros 55 habitantes era Manuel Issa, um espanhol de 48 anos. Para os moradores locais, ele era conhecido como El Lobo de Tolhueco, que em inglês significa o Lobo de Tolhueco. Alicia e Manuel já foram casados e ainda moravam juntos na mesma casa. Segundo todos, Manuel era respeitado pelos vizinhos e todos conheciam o casal. Manuel nem parecia se importar com o interesse de Jorge por sua ex, Alicia. Manuel e Alicia eram donos de uma barraca de comida e Jorge às vezes ajudava. Na verdade, a última vez que Jorge foi visto com vida foi na barraca deles, em meados de novembro de 2023. No final de 2023, Jorge mantinha contato regular com sua prima Zara Götzer e, de vez em quando, fazia uma visita à sua paixão, Alicia. Em 23 de novembro de 2023, a prima de Jorge recebeu uma mensagem inquietante no WhatsApp enviada do telefone dele, dizendo que havia conhecido uma garota, estava deixando Soria e iria se desfazer do celular. Isso era totalmente fora do comum. E sua prima ficou bastante alarmada. Tentaram contatar Jorge, mas não tiveram resposta. Esse silêncio repentino os encheu de temor, e eles registraram um boletim de desaparecimento na Polícia Nacional em Soria, no mesmo dia. O sumiço de Jorge foi tratado como possível crime desde o início por causa das mensagens de despedida suspeitas que enviou. Algo simplesmente não parecia certo. Os detetives em Soria focaram nos contatos de Jorge e logo descobriram seus laços com Alicia e Manuel. A dupla virou principal suspeita e Alicia deu declarações inconsistentes. Ela primeiro mentiu à polícia, dizendo que só hospedou Jorge como convidado e que ele saiu por vontade própria. Mas toda a vila sabia, por ser pequena, que eles tinham um relacionamento mais próximo do que ela dizia. Eles sabiam que eles tinham algum envolvimento romântico. Os investigadores rastrearam a mensagem falsa enviada do celular de Jorge ao primo até Peñafel. Isso ficava a 120 quilômetros da casa dele em Soria. Agora, pode-se pensar que ele realmente fugiu para essa outra cidade, mas aqui está o detalhe. A polícia descobriu que, no mesmo dia, os celulares de Alicia e Manuel se conectaram a torres na mesma cidade. O que eles estavam fazendo a 120 quilômetros de casa? Para a polícia, isso sugeria que Alicia e Manuel deixaram a cidade com o celular de Jorge para mandar as mensagens. Tentando criar uma história de que Jorge fugiu com uma nova mulher, a polícia não tinha provas, mas seguia convencida de que Manuel e Alicia estavam ligados ao sumiço de Jorge. Então, tentando obter provas, eles passaram a grampear a dupla. Quase um ano se passou até algo intrigante acontecer. Na pacata vila de Tolhueco, um carro do Google Street View passou por lá pela primeira vez em 15 anos. Lançado em outubro de 2024, ele capturou uma cena arrepiante na rua norte da vila. Um homem curvava-se sobre o porta-malas, aberto de seu carro vermelho, carregando um embrulho branco, plastificado, que parecia um corpo humano. A figura mostrava um homem calvo de jaqueta azul e botas. Era El Lobo de Tolhueco, é claro, também conhecido como Manuel. Outro quadro do Street View, de outro ângulo, mostrava uma figura borrada de roupas escuras, empurrando um grande volume embrulhado de branco em um carrinho de mão.
que deve ter sido tirada antes do pacote ser colocado no porta-malas. A polícia afirmou depois que conhecia bem essas fotos, mas que não foram informações cruciais para o caso. De acordo com eles já estavam se aproximando da dupla. Logo após as imagens serem divulgadas em 12 de novembro, o carro de Manuel foi revistado. Mas não só isso, a casa de Manuel e Alicia também foi revistada. Nesse tempo, a polícia achou mais provas incriminatórias. Eles encontraram pertences pessoais de Jorge, vestígios de sangue e restos biológicos ligados a Jorge, dando a entender que Jorge foi esquartejado. Essas descobertas e as histórias contraditórias da dupla fizeram as autoridades agir de imediato. Simultaneamente, os policiais prenderam Manuel e Alicia e, sem hesitação, um juiz ordenou que ambos fossem mantidos em prisão preventiva, sem direito à fiança, sob suspeita de homicídio. Crucialmente, os investigadores ainda buscavam o corpo de Jorge. Com registros telefônicos do suspeito e outras pistas, a polícia focou as buscas em um cemitério remoto a 10 quilômetros de Toueco. E lá, no dia 11 de dezembro de 2024, sob uma terra recentemente remexida, eles fizeram uma descoberta sombria. O torso desmembrado de um corpo humano em avançado estado de decomposição. Não havia braços, nem pernas e nem cabeça. Essas partes haviam sido cortadas e continuam desaparecidas até hoje. Testes forenses nesse torso confirmaram o pior. Esse era o corpo de Jorge. Isso finalmente comprovou que Jorge foi morto e a mensagem de texto provavelmente era falsa. Os investigadores observaram que a causa da morte ainda não foi confirmada, aguardando a localização da cabeça ou de outras partes vitais. Os restos mortais recuperados e os detalhes da cena do crime sugerem um assassinato horrível, seguido de um desmembramento macabro em algum momento no início de novembro de 2023. Um vizinho admitiu que viu a foto do porta-malas online, mas nunca imaginou que pudesse ser um cadáver. Manuel não fazia ideia de que as câmeras do Google o haviam flagrado literalmente com a mão na massa. O caso segue aberto e a busca pela cabeça de Jorge continua. Caso 2. Este caso acontece na Irlanda no ano de 2023. Robin Wilkin era um morador de Donegal de 66 anos e ex-marinheiro. Em junho de 2023, Robin passava a maior parte do tempo nas vilas costeiras próximas a Killybegs, principal porto pesqueiro da Irlanda. Ele era conhecido como um aposentado sociável que, de vez em quando, se encontrava com moradores mais jovens para tomar uma bebida nos pubs. Na noite de 24 de junho de 2023, Robin se encontrou com dois conhecidos, Alan Vial, de 39 anos, e Nikita Burns, de 23. Os três passaram a noite em Duncanally. Eles não eram muito próximos, mas frequentavam os mesmos grupos sociais e gostavam de sair para beber. Nikita e Alan tiveram um relacionamento romântico por volta de 2023, embora no verão o relacionamento deles estivesse extremamente instável. Ambos estavam desempregados e levavam um estilo de vida nômade, frequentemente passando os dias bebendo em bares locais. No dia 25 de junho de 2023, Robin, Alan e Nikita passaram o dia bebendo muito em vários bares desta vila. Câmeras de segurança do bar registraram tensão naquela tarde. Robin parecia estar irritado com o comportamento de Alan e os dois foram vistos discutindo brevemente no bar. Mesmo com desconfiança, Robin aceitou levar o casal jovem para casa em seu Volkswagen Passat naquela noite. Por volta das 9h30, os três saíram de Duncanley com Robin ao volante, Alan no banco de trás e Nikita no banco do passageiro da frente. Eles pretendiam deixar Alan em sua casa em Killybegs, mas enquanto o carro seguia para o oeste, uma discussão começou dentro do veículo. Segundo depoimentos, Robin se irritou com as críticas de Alan à sua direção e parou o carro em um trecho isolado da estrada. Alan alegou que Robin parou o carro e começou a socá-lo, enquanto Nikita
saiu repentinamente do veículo para pegar algo na beira da estrada. Naquele trecho escuro, o conflito foi fatal. Alan disse que Nikita surgiu na porta do passageiro com uma pedra pesada e atingiu Robin 2 vezes na parte de trás da cabeça. Parecia que Alan e Nikita agiram juntos ao espancar Robin, usando a pedra para esmagar seu crânio com pelo menos 2 golpes violentos. Robin foi colocado no banco de trás do carro, sangrando muito pelos ferimentos na cabeça. O casal levou Robin para uma área isolada de Cliffside. Eles chegaram cedo em 25 de junho e arrastaram o corpo de Robin do carro. Em um estacionamento perto do mirante, no alto do penhasco, Robin foi levantado sobre a cerca e deixado próximo à beira. Algum tempo depois que Alan e Nikita fugiram do local, o corpo de Robin despencou do topo do penhasco para o Oceano Atlântico abaixo. Essas falésias estão entre as mais altas da Europa, e uma queda perto do topo quase sempre é fatal. Se Robin já não estivesse morto, com certeza estava quando atingiu a água. Ao partirem, Alan e Nikita acreditavam que o oceano esconderia todas as evidências. A investigação da morte de Robin começou poucas horas após o incidente. Isso porque, no dia 26 de junho, às 1h45 da manhã, na manhã seguinte ao assassinato, Alan bateu o carro de Robin em uma vala enquanto dirigia bêbado. Um policial que atendeu à ocorrência notou sangue no teto e garrafas suspeitas de água sanitária e produtos de limpeza no banco traseiro do carro. Alan foi preso por dirigir bêbado e a descoberta de sangue em um carro destruído rapidamente levantou suspeitas de um crime violento. Enquanto isso, Nikita sofreu ferimentos leves no acidente e foi levada ao hospital, embora tenha recebido alta posteriormente. No final do dia, Nikita foi diretamente do hospital para a casa de sua amiga. Lá, em estado de agitação, ela fez uma série de confissões comprometedoras. Nikita disse à amiga Chris Kim que bateu a cabeça de um homem com uma pedra, até que, segundo ela, o rosto dele ficou atrás da cabeça. Mas ela também disse que gostou de fazer isso. Outros conhecidos receberam telefonema de Nikita, que se gabou do assassinato e disse que o corpo nunca seria encontrado. Preocupada com o que ouvia, sua amiga gravou a ligação e avisou a polícia. Em 27 de junho de 2023, detetives já associavam o carro ensanguentado ao sumiço de Robin e a ligação de Alan e Nikita. Em 3 de junho de 2020, em 2023, a guarda costeira irlandesa encontrou o corpo de Robin em decomposição flutuando no mar perto dos penhascos. Exame post-mortem mostrou várias fraturas no crânio dele. Um patologista afirmou que os danos no crânio eram compatíveis com golpes de objeto contundente e não com a queda do penhasco. Com isso, Alan e Nikita foram ambos presos, e os dois simplesmente apontaram o dedo um para o outro. Investigadores vasculharam a encosta do penhasco após recuperarem o corpo de Robin. Lá, acharam uma rocha de quartzito ensanguentada perto da plataforma, coberta com sangue e cabelo de Robin. Os investigadores suspeitavam que essa rocha era a arma do crime, mas sua presença no penhasco era peculiar. Geólogos foram chamados para identificar a origem da rocha e ajudar a polícia a entender a possível sequência dos fatos. Os especialistas concluíram que a rocha não era da geologia local, ou seja, veio de outro lugar. Sabendo a rota provável do vilarejo onde eles beberam até o penhasco, uma geóloga chamada Doutora Sophie O'Connor inspecionou um muro de pedra ao longo do caminho e encontrou uma abertura suspeita em uma parede. Ela confirmou isso usando imagens antigas do Google Maps. Em 2021, havia uma pedra igual à arma do crime naquele muro, mas em 2023 ela desapareceu. Isso sugeria que o casal havia retirado a pedra do muro e a levado como arma. Alan e Nikita foram formalmente acusados de assassinato e o julgamento começou em 2025. O casal foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. E, finalmente, temos o caso 3. Este caso ocorreu na Espanha em 2021. Joaquino Gamino nasceu na Sicília
e cresceu sob a influência da Cosa Nostra. Esse era um clã da máfia. Aos 25 anos, ele entrou para a Stida, um clã da máfia, em conflito violento com a Cosa Nostra. No fim dos anos 80, ele se envolveu em vários assassinatos, enquanto o clã disputava a supremacia do submundo. Ele foi preso pela primeira vez em 1984 durante uma repressão liderada pelo juiz Giovanni Falcone. Embora tenha ficado preso por pouco tempo, ele continuou suas atividades criminosas e chegou a se tornar um chefe do crime local dentro do seu clã. O crime mais famoso de Giacchino foi matar por engano um inocente em 1984. Ele ordenou um assassinato, achando por engano que a vítima era um mafioso rival. Ele foi condenado à prisão perpétua por esse crime. Durante seu encarceramento, uma equipe de televisão filmava um novo programa na prisão. Isso se chamava ICS. No dia 26 de junho de 2002, durante o caos das filmagens e aproveitando uma distração no palco, ele se misturou a uma multidão de figurantes e desapareceu nas ruas de Roma. Isso, é claro, foi extremamente constrangedor para a prisão. Um mandado de prisão europeu foi emitido. E em 2014, ele chegou a entrar na lista dos 100 criminosos mais procurados da Itália. Após sua fuga, em 2002, Gioacchino foi para a Espanha e cortou os vínculos com sua vida anterior. Ele adotou o pseudônimo de Manuel e acabou se estabelecendo em Galápaga, uma pequena cidade nos arredores de Madrid. Na cidade, ele se casou, manteve discrição e iniciou nova carreira alimentícia. Giacchino abriu uma loja de frutas e verduras chamada El Erto de Manu, traduzido como Jardim do Manu, junto com um pequeno restaurante chamado Cozinha do Manu. Claro, Manu é uma abreviação de Manuel. Em 2020, detetives antimáfia italianos já suspeitavam que Giacchino estivesse escondido na Espanha. Uma força-tarefa investigou Leeds por 2 anos em busca de pistas sobre seu paradeiro. No início de 2021, ao pesquisar esconderijos suspeitos, a polícia italiana fez uma descoberta surpreendente no Google Maps. No Google Street View, encontraram a foto de 2 homens conversando em frente à loja El Hurto de Manu. Um dos homens lembrava uma versão mais velha e corpulenta do procurado, que tinha 61 anos na época. Os detetives compararam o homem visto no Google Maps com fotos de Giacchino e notaram semelhanças, como uma cicatriz no rosto visível mesmo na imagem borrada. A polícia, então, obteve secretamente mais evidências da verdadeira identidade de Manu. Eles encontraram um perfil, arquivado em uma rede social do restaurante dele, com uma foto nítida dele usando roupa de chefe. Naquela foto, a cicatriz no queixo dele era inconfundível. Com a prova em mãos, as autoridades italianas coordenaram com a polícia espanhola e, juntos, organizaram uma missão secreta. No dia 17 de dezembro de 2021, os policiais invadiram o bairro de Giacchino e o prenderam enquanto ele fazia compras no mercado. Gioacchino se surpreendeu ao notar que anos de anonimato haviam acabado. Ele perguntou à polícia: "Como vocês me encontraram? Eu nem liguei para minha família nos últimos 10 anos." A captura foi divulgada em janeiro de 2022, após promotores italianos confirmarem o sucesso da caçada. O promotor-chefe creditou à tecnologia moderna o sucesso do caso, destacando que o Google Maps ajudou os investigadores a encontrar seu esconderijo. Em fevereiro de 2022, ele foi extraditado para a Itália, chegando a Roma, escoltado pela polícia. Ele foi processado pela Polícia de Fronteira e levado a uma prisão de segurança máxima. De volta à Itália, ele voltou a cumprir sua sentença de prisão perpétua e é lá que provavelmente ficará. 3 histórias distintas, em 3 países e 2 décadas, convergiram para a mesma testemunha improvável: um satélite e uma câmera em um carro. O que era uma ferramenta de navegação virou uma valiosa testemunha em crimes, e não se sabe quais mais serão descobertos.